O grande mistério de como treinar seu dragão é: o que de fato aconteceu com a mãe de Soluço? Ela morreu mesmo? Por que sua morte fez Berk entrar em guerra contra os dragões? Vem comigo! Fala, Geeks! Desde a primeira cena do filme, Berk vive em guerra. Uma guerra silenciosa, travada noite após noite. Dragões atacam, vikings se defendem. Uma batalha sem fim. No meio desse caos, há uma falha que parece passar despercebida por muitos, mas que carrega um peso enorme. Estoico, ao conversar com Soluço, afirma que os dragões já mataram centenas de berkianos. Soluço retruca com algo ainda mais chocante: os vikings mataram milhares de dragões. Essa troca de palavras revela uma verdade brutal. Essa guerra tem sido sangrenta dos dois lados. E entre as vítimas humanas desse conflito estaria justamente a mãe de Soluço. Na versão animada, tudo é sutil. A ausência da mãe é apenas um vazio. Ninguém a menciona de forma direta. Não há túmulo, não há histórias, apenas o silêncio. O tipo de silêncio que carrega dor. Mas esse silêncio é proposital. Já na versão live, que aprofunda alguns elementos da trama, a perda da mãe de Soluço ganha um contexto bem mais sombrio. Ela teria morrido em um ataque de dragões, quando Soluço ainda era apenas um bebê. E isso muda tudo. Pense bem. Esse detalhe explica muita coisa. A explosividade de Estoico, sua intolerância total aos dragões, a frustração ao ver o próprio filho, frágil, magrelo, diferente, simpatizando com aquelas criaturas que, na visão dele, mataram sua esposa. Para Estoico, os dragões não eram apenas inimigos. Eram monstros que destruíram sua família. Esse trauma moldou o líder que ele se tornou. Um líder endurecido e impiedoso, movido por dor, tentando proteger seu povo da mesma dor que ele já sentiu. Mas aí entra Soluço. O garoto que vê além da dor. O filho que desafia as regras, que questiona o ódio herdado. O jovem que, se nem saber o certo que perdeu, decide quebrar o ciclo. Ele não quer vingança, ele quer entendimento. E é isso que faz essa história tão poderosa. Em Como Treinar o Seu Dragão 2, Soluço, já mais velho, maduro e líder em formação, se depara com um misterioso santuário escondido entre glaciares. Um lugar mágico, onde dragões vivem livres, protegidos por uma figura misteriosa. Uma caveira mascarada que voa como o vento entre criaturas colossais. E é então que a grande virada acontece. A máscara cai. E quem está diante de Soluço não é uma guerreira qualquer. É Valka, a mulher que ele pensava estar morta desde bebê. Sua mãe. Durante anos, acreditava-se que Valka havia sido morta por dragões. Stoke viu com os próprios olhos sua esposa ser levada por uma dessas criaturas durante um ataque a Berk. E como todos, naquela época pensavam que dragões eram monstros assassinos, ele presumiu o pior, mas a verdade era muito diferente. Valka não foi devorada, nem ferida. Pelo contrário, ela foi levada para longe, mas acabou descobrindo o que poucos na ilha sabiam. Os dragões, apesar de assustadores, eram seres inteligentes, sensíveis e profundamente emocionais. Ao testemunhar isso de perto, ela fez uma escolha surpreendente. Em vez de voltar para casa, Valka decidiu viver entre os dragões, protegê-los e compreendê-los. Sim, ela escolheu abandonar sua antiga vida para ser uma espécie de guardiã desse mundo secreto. Não por egoísmo, mas porque acreditava que, um dia, poderia haver paz entre homens e dragões. E que essa missão precisava de alguém que estivesse do lado certo da história. O reencontro entre Soluço e Valka é um dos momentos mais tocantes da franquia. Ele cresce acreditando que sua mãe foi vítima de uma tragédia, só para descobrir que ela está viva e que viveu todos esses anos lutando pelo mesmo ideal que ele. É como se, sem saber, os dois estivessem ligados por uma mesma missão. A cena é sutil, mas poderosa. Valka observa o filho crescido, admirada, tocando em seu rosto como se fosse um sonho. E Soluço, em choque, tenta processar tudo. A mãe que ele nunca conheceu está viva, diante dele, e com um vínculo profundo com os dragões, assim como ele próprio desenvolveu com Banguela. E não para por aí. O momento também representa uma mudança de geração. Enquanto Stoke representava a tradição dos tempos de guerra
contra os dragões, Valka e Soluço personificam a nova era, onde a convivência e o entendimento são possíveis. Valka não é apenas uma adição à história, ela representa um pilar narrativo fundamental. Ela é a chave para o passado e para o futuro. Para o passado, porque carrega a história oculta dos dragões, das guerras que os humanos travaram contra eles. E para o futuro, porque sem ela, talvez Soluço nunca tivesse descoberto o santuário, o dragão alfa, ou sequer entendido o verdadeiro potencial da convivência entre as espécies. E mais, Valka é a primeira personagem da franquia que não apenas respeita os dragões, mas que vive com eles, aprende sua linguagem, seus rituais e suas emoções. É quase como se fosse a mãe dos dragões de Berk, e não no sentido de dominação, mas de harmonia. Quando foi anunciado que Como Treinar Seu Dragão ganharia uma versão da Netcom, muita gente achou que seria uma adaptação fiel ao original. Em boa parte, foi. Mas existe um detalhe que mudou o tom emocional da história. A forma como o remake aborda a mãe de Soluço. Na animação, ela é mal mencionada no primeiro filme. Tudo o que sabemos é que ela morreu, aparentemente num ataque de dragão. E essa dor é representada de forma simbólica. O capacete que Stoico dá a Soluço, feito do peitoral de sua armadura e do elmo da esposa. Só que no remake as coisas mudam, e mudam bastante. No novo filme, a mãe de Soluço não é apenas uma lembrança distante. Ela se torna uma presença constante no dia a dia de Stoico. Ele menciona ela em momentos chaves, mostra sinais de luto não resolvido e deixa claro que sua ausência é algo que ainda pesa muito. Não só para ele, mas para Soluço também. Essa mudança sutil na narrativa muda completamente a percepção que o público tem sobre ela. Se no original sua morte era um fato consumado e pouco questionado, aqui ela se transforma em algo mais misterioso. Isso não parece ser uma escolha aleatória do roteiro. Quem assistiu a trilogia animada sabe. Valka, a mãe de Soluço, está viva e aparece com destaque no segundo filme. Ela sobreviveu ao ataque dos dragões e passou anos vivendo entre eles, acreditando que seria mais útil protegendo as criaturas do que voltando para Berk. A teoria é a seguinte: o remake foi construído com mais foco emocional no primeiro filme, justamente para que o retorno dela tenha mais impacto na sequência. O público novo, que nunca viu os filmes animados, vai ficar mais conectado com a figura dela. E os fãs antigos vão notar os sinais sutis que digam que sim, ela ainda está viva. Outro detalhe que alimenta essa teoria é o mistério em torno do elenco. Até agora, não houve nenhuma confirmação oficial sobre quem interpretará a mãe de Soluço. Isso é estranho, considerando o espaço que ela já ocupa no primeiro filme. E aqui entra uma especulação interessante. E se eles estiverem guardando esse anúncio para impactar o público futuramente? Uma possível aposta seria trazer Cate Blanchett, que dublou Valka nos filmes animados. Ela tem carisma e a presença dramática para carregar uma personagem misteriosa, forte, emocionalmente intensa como Valka. Isso cria um vínculo direto entre o novo filme e a trilogia original, ao mesmo tempo que adicionaria peso ao elenco. Seria como fizeram com Gerald Butler, que voltou a interpretar o Stoico na versão live action. Agora comenta, qual atriz gostaria que interpretasse Valka? Como você gostaria que Valka fosse tratada na sequência? Comente. Se você curte teorias, análises e tudo sobre o multiverso da cultura pop, já se inscreve e ativa o sininho. Aqui você verá todo tipo de assunto da cultura pop. Muito obrigado. Até a próxima. Fui!